David Bohr, nasceu em 7 de outubro de 1885 em Copenhague, no seio de uma ilustre família dinamarquesa. Seu pai, Christian Bohr, era professor de filosofia da Universidade de Copenhague e quase recebeu o prêmio Nobel por seu excelente trabalho pioneiro sobre a química do sistema respiratório. A mãe de Bohr, Ellen, era de descendência judaica e sua família se sobressaía nas atividades bancárias e nos círculos políticos. Passando de uma infância monótona a uma mocidade não muito diferente, Bohr se transformou num jovem calado. Fotografias desse período retratam um adolescente alto, bem vestido, mas com uma expressão sempre triste na sua face. No entanto, era diferente na escola, onde se mostrava inteligente, sempre pronto a enfrentar qualquer dificuldade que aparecesse. Logo, Bohr se tornou conhecido por sua força e passou a se destacar nos esportes. Para grande orgulho de seu pai, foi logo selecionado para o time de futebol do colégio e, seguindo seus passos, viu-se tomado de profundo interesse pela ciência. Era particularmente atraído pelo trabalho experimental, aquele realizado em laboratórios, onde conseguia combinar a excepcional capacidade e a natural inabilidade. Seu forte era quebrar tubos e frascos de vidros. Era uma ocasião quando uma série de explosões partiu dos laboratórios, ouviu-se seu sofrido professor dizer: "Ah, deve ser o Bohr." O elemento mais importante na vida de Bohr foi seu irmão mais moço, Harold, que frequentou com ele o prestigioso ginásio Gammelhall, em Copenhague. Os irmãos eram inseparáveis. Harold era 1 ano e meio mais jovem que Bohr, mas rapidamente começou a rivalizar com o irmão as características desportivas. Bohr não demonstrou qualquer sinal de ressentimento. Ao deixar a escola, Harold já superava o irmão em todas as frentes esportivas. Não era apenas um brilhante matemático, mas também um craque jogando bola. A irmã de Bohr era igualmente brilhante. Ela estudou na Universidade de Copenhague também, e também em Oxford, antes de retornar à Dinamarca para se transformar em uma professora conhecida por seu carisma e calor humano. Infelizmente, apesar desse calor humano, ela se tornou uma ruína psicológica e acabou internada em um hospício. Segundo seu atestado de óbito, ela morreu de psicose maníaco-depressiva. Em 1907, no último ano da universidade, Bohr recebeu a medalha de ouro da Real Academia Dinamarquesa de Ciência e Letras e recebeu por um ensaio sobre tensão na água que havia realizado. Era um feito admirável para um estudante de graduação e marcou seu despontar como intelecto científico. Bohr concluiu o trabalho experimental para esse ensaio em meio aos estudos para os exames finais e quase perdeu o prazo estabelecido pela academia para a entrega dos trabalhos. Em 1909, Bohr iniciou sua tese de doutorado, que se tornou um trabalho puramente teórico, sem qualquer contribuição experimental. O título da tese era Um estudo da teoria dos elétrons nos metais. E seguia a tendência científica do final do século XIX, onde procurava-se entender as propriedades elétricas da matéria. Os condutores, sendo excelentes materiais para a condução de eletricidade, evidentemente estavam no foco do interesse científico, e a tese de Bohr relata esse foco, estudando as características eletrônicas dos metais, procurando assim entender as diferenças básicas entre os metais, que são condutores elétricos, e os isolantes, que não são. Voltando um pouco do tempo, em 1897,
o físico britânico Thomson descobriu o elétron. O elétron, constituinte do átomo, já era uma partícula conhecida. Essa descoberta indicava que o átomo tinha uma estrutura interna, onde partículas ainda menores que o próprio átomo deveriam estar distribuídas de forma especial. Thomson, o inglês Thomson, sugeriu que o átomo era como se fosse um pudim esférico de cargas elétricas positivas, recheado com elétrons aí embebidos, parecidos com as passas de um pudim ou com as ameixas de um pudim, em quantidade suficiente para neutralizar essa carga. Então, o modelo inicial de Thomson, veja, ele descobriu o elétron, sabia que o elétron tinha que estar dentro do átomo, sabia que o átomo era neutro, portanto tinha cargas positivas e negativas se balanceando, e imaginou então uma distribuição física que é o chamado pudim com passas. Ele imaginava um caroço, né, uma esfera de pudim de cargas positivas, nos quais estavam embebidos os elétrons. Esse modelo ficou conhecido como pudim com passas, como eu falei. Após terminar sua tese em 1911, Bohr viajou para Cambridge, para a Inglaterra, para estudar com Thomson. Se havia alguém que conhecesse o comportamento dos elétrons, esse alguém seria com certeza o seu descobridor. E Bohr estava muito interessado nos elétrons, porque vinha estudando as propriedades eletrônicas. Mas, para a surpresa de Bohr, Thomson não o recebeu muito bem. Ao se esforçar ao máximo para explicar uma questão que dizia respeito à teoria dos elétrons nos metais, Thomson o interrompeu, classificando suas ideias como absurdas. Em outubro de 1911, Bohr conheceu um neerlandês de meia-idade chamado Ernest Rutherford, nosso famoso Rutherford, que o convidou para fazer parte de sua equipe de pesquisa na Universidade de Manchester. As pesquisas de Rutherford em radioatividade o haviam levado a algumas conclusões intrigantes para a época. Ele descobrira que os átomos eram capazes de se desintegrar, de se desfazer. Átomos de um elemento podiam se separar para se transformar em átomos de um elemento completamente diferente. Essa é a base da desintegração radioativa, né? Rutherford concordava com a definição da estrutura atômica de Thomson, baseada no modelo de pudim com passas. Mas seu trabalho experimental sobre o decaimento radioativo dos átomos o havia levado a visualizar esse pudim mais como uma esfera de gás positiva, crivado de minúsculos elétrons, do que de fato esse contínuo que era o pudim. Rutherford compreendeu que a única maneira de pesquisar algo tão minúsculo como um átomo era bombardeá-lo com alguma coisa ainda menor, ou seja, uma partícula subatômica. A ideia por trás disso é que, jogando partículas de tamanho pequeno sobre o átomo e vendo seu comportamento, é possível tirar informação da distribuição dos seus constituintes. Esse é conhecido como o espalhamento. Você joga partículas e, através do resultado, você infere indiretamente como que deve estar as partículas distribuídas dentro do átomo. Felizmente, ele sabia que, ao desintegrarem em átomos menores, os átomos radioativos emitiam um jato de partículas subatômicas. Ele escolheu utilizar um tipo dessas partículas para os seus experimentos de espalhamento. E essas partículas são as chamadas partículas alfa. As partículas eram minúsculas comparado com o tamanho do átomo. As partículas alfa são como núcleos de átomos de hélio, portanto sendo compostas de 2 nêutrons e 2 prótons. Rutherford montou um experimento no qual um feixe de partículas alfa de uma fonte radioativa era lançado sobre uma lâmina de ouro, uma lâmina, portanto, muito fininha, composta de átomos de ouro. Quando as partículas alfa passavam através da lâmina de ouro, após passarem na tela de ouro, colidiam com uma tela fluorescente, produzindo pequenos clarões, permitindo visualizar
o desvio das partículas causada pelos átomos. Rutherford não se surpreendeu quando a maioria das partículas alfas incidentes sobre a lâmina de ouro passou diretamente através da lâmina, incidindo na tela fluorescente. Isso já contribuía para a sua hipótese de que os átomos eram, na sua maior parte, ocos. Tá certo? Algumas partículas alfa eram desviadas, o que obviamente se devia ao fato de que batiam em alguns dos elétrons existentes nos átomos. Os elétrons eram tão pequenos que só desviavam as grandes e rápidas partículas alfa em mais ou menos 1 grau. Muito pequeno desvio, né? Caroço, partícula alfa, desviava muito pouco. Mas à medida que os experimentos continuaram, ficou surpreso ao descobrir que algumas partículas alfa estavam sendo desviadas aproximadamente 10 graus. 10 vezes mais do que aquelas maiorias que se desviavam pouco. No entanto, Rutherford pensava como podia isso acontecer se as partículas alfa que bombardeam eram comparativamente enormes, deslocando-se em alta velocidade, e os elétrons eram tão pequenos. O que Rutherford estava descobrindo era que não eram só os elétrons que estavam espalhando as partículas alfa. Seu objetivo inicial era descobrir como os elétrons estavam distribuindo, mas os resultados mostravam algo além. Dias mais tarde, deu-se um incidente ainda mais extraordinário nos experimentos conduzidos por Rutherford. Descobriu-se que uma quantidade pequena das partículas alfa, na realidade, ricocheteava ao colidir com a lâmina de ouro, voltando. Afinal, o que estava acontecendo? Não demorou muito para um cérebro como o de Rutherford chegasse a uma conclusão importante. O átomo, obviamente, consistia de um centro pequeno, mas extremamente concentrado, que possuía uma carga positiva, carga essa igual a das partículas alfa, certo? Que resistia ao momento das partículas alfa, que eram também positivas, né? E as repelia como numa colisão frontal. Os núcleos atômicos, as partículas alfas, algumas delas, aqui era o núcleo, elas eram mais ou menos desse tamanho. Algumas colidiam frontalmente e voltavam, enquanto outras só passavam e eram defletidas. Rutherford agora era capaz de sugerir um modelo para o átomo. Se havia elétrons e havia núcleo, e o núcleo aparentemente era um caroço pequeno e concentrado, Rutherford não teve muita dificuldade em propor um esquema, por ele traçado, onde o átomo era quase inteiramente vazio. Consistia no centro um núcleo minúsculo, porém extremamente denso, que ocupava da ordem de 1/1000º de seu espaço. Esse núcleo positivo era rodeado dos vários elétrons negativos, inclusive mantidos através de uma interação eletrostática. Os elétrons giravam ao redor do núcleo em órbitas fixas, atraídos por ele. Era como um sistema planetário, onde os planetas giram ao redor do Sol. Essa proposição de Rutherford, e comprovada experimentalmente através do espalhamento das partículas alfa, era o nascimento do chamado átomo nucleado, que é o modelo que nós temos hoje. E eles se seguiram deste modelo, seguiu toda a evolução da física moderna, inclusive a física nuclear. Porque agora sabia-se que lá dentro a maior quantidade de massa, ou a totalidade da massa do átomo, estava concentrada no núcleo. E os elétrons, que era a parte elétrica, a parte importante para os comportamentos químicos do átomo, estavam ao redor, nas chamadas eletrosferas. Isso deu origem à física moderna, de fato, porque com esse modelo foi possível entender quase todas as propriedades da matéria. A concepção de Rutherford era bastante inspiradora, mas tinha uma desvantagem. Simplesmente não funcionava. Segundo as leis da física clássica, principalmente do eletromagnetismo, já desenvolvido na época, inclusive,
os elétrons em órbita deveriam irradiar toda a sua energia num tempo muito curto e colapsariam para o interior do núcleo. Então veja, o núcleo positivo, o elétron pequeno, o negativo, girando ao redor, significa um sistema acelerado, porque caso contrário, o elétron não é capaz de realizar uma órbita, né, circular que seja ao redor do núcleo. Para fazer isso, ele emite energia, porque de acordo com o eletromagnetismo, toda carga nessas condições, cargas aceleradas, emite radiação. Se ele emite radiação, ele perde a energia eletrostática. Portanto, ele deveria colapsar. Rutherford tinha proposto um modelo que, segundo as leis básicas da física da época, não estavam de acordo com o seu modelo. O seu modelo não se sustentava de acordo com aquelas leis básicas da física. Da mesma forma, o que impedia as partículas positivas que constituíam o núcleo de se repelirem. Quer dizer, se lá no núcleo tem prótons e nêutrons, por que os prótons não saem? Se eles estão todos juntos, eles devem estar se repelindo, já que cargas positivas se repelem. Um núcleo central formado de partículas positivas simplesmente se desintegraria. Mais um problema para o modelo de Rutherford. Essas perguntas não tinham respostas. Sendo assim, a estrutura atômica de Rutherford parecia ser bastante instável. Mas Bohr pensava de forma diferente. Sem jamais se deixar perturbar pelas leis da ciência, passou a buscar uma solução que apoiasse a estrutura atômica de que a imagem do átomo como um sistema solar era boa. Bohr achava que aquele modelo era muito bom, concordava muito bem com os experimentos, para não ser verdade. Mesmo contrariando aquilo que se acreditava, aquilo que se achava ser as leis invioláveis da eletricidade na época. Bohr era audacioso o suficiente para arriscar-se em novas teorias, mesmo que fossem contraditórias às existentes. Evidentemente, essa audácia deve ser uma característica dos cientistas bem-sucedidos. Uma chave para a estrutura de diferentes elementos foi descoberta como resultado de um novo tipo de espectroscópio, inventado em 1814, obra do óptico Joseph von Fraunhofer. Ao ser aquecido intensamente, qualquer elemento em estado gasoso brilha quando essa luz emitida é examinada com um espectroscópio, que é um instrumento capaz de ver as componentes de cores existentes nessa luz. Observa-se que essas cores que compõem os átomos são características de cada átomo. E essa luz se mostra como faixas de linhas coloridas no espectro global das cores. E descobre-se assim que cada elemento tinha o seu próprio espectro de emissão. Quer dizer, quando eu vejo um elemento, uma descarga num elemento, a luz que ali advém é composta de cores muito específicas. Não é como o arco-íris composto continuamente de todas as cores. São linhas discretas. A cada linha no espectro de emissão pode-se atribuir um valor numérico, que é o comprimento de onda da luz emitida. Em 1885, o professor secundário suíço Johann Balmer achou uma fórmula matemática simples que dava o comprimento de onda das linhas vermelhas observadas no espectro dos átomos de hidrogênio. Para entendermos essas linhas, vamos olhar aqui um pouco no nosso quadro. Tá certo? Quando você observa a luz, se eu olhasse a luz emitida por um átomo, eu viria, né, eu marcaria aqui o comprimento de onda, lembrando que o comprimento de onda da luz é algo que caracteriza a sua cor, né? Eu viria picos, muitos picos. Só que, ao contrário do Sol, isso aqui seria a intensidade da luz e o comprimento de onda. Se eu olhasse o Sol, eu, na verdade, veria um espectro contínuo. Para todo comprimento de onda haveria intensidade.
porque o Sol emite continuamente, pelo menos na maior parte do seu espectro. Porém, olhando a luz emitida por um átomo, numa descarga elétrica, aqui não há luz, só há luz em determinados comprimentos de onda muito específicos. O que o Balmer fez foi pegar os valores desses comprimentos de onda e tentar relacionar matematicamente. Existe uma série ou alguma coisa que esses comprimentos de onda obedecem? E o que ele descobriu foi a chamada série de Balmer. A série de Balmer ele descobriu que todos os comprimentos de onda dentro de uma região espectral emitidos pelo átomo de hidrogênio era dado por um valor vezes uma expressão matemática que era n ao quadrado dividido por n ao quadrado menos 2 ao quadrado. Para n maior ou igual que 3. Isso sugeria, né? A série de Balmer sugeria que havia números inteiros associados com as linhas espectrais observadas, na verdade, na descarga ou na luz emitida por qualquer elemento. Da onde advêm as linhas de Balmer? Nós vamos ver ao longo da nossa explicação, e como nós conhecemos hoje, que o átomo é, na verdade, formado por uma série de níveis de energia. O elétron no núcleo, né, vai possuir apenas certas órbitas, e cada órbita dessa está associada com um valor de energia, mas ele pode pular de uma órbita para outra, e quando os pulos terminam nesse estado, não nesse de mais baixa energia, mas nesse estado, isso constitui a série de Balmer, que obedece, o comprimento de onda da luz, obedece essa expressão. Então, Balmer já havia conseguido associar com a luz emitida pelos átomos uma sequência matemática que envolvia números inteiros. Isso é extremamente importante, porque havia números inteiros, portanto, havia, de alguma forma, uma estratificação dentro do átomo. A fórmula de Balmer funcionava, mas ninguém sabia por quê. E o mais intrigante era que ninguém fazia a menor ideia do significado desses espectros de linhas. Por que que um átomo emite discretamente somente determinados comprimentos de onda, somente determinadas cores, e não continuamente, como um corpo aquecido ou como o Sol? Aceitava-se simplesmente que cada elemento tinha sua própria assinatura. Mas da onde adivinha aquela assinatura? Era uma questão fundamental da época. Incentivado pela descoberta de Balmer, ou pela proposição de Balmer, porque o que o Balmer fez foi simplesmente coletar os números e descobrir uma fórmula matemática que os representasse. Inspirado por isso, Bohr se concentrou no mais simples de todos os elementos, o hidrogênio. De acordo com a descrição do átomo de Rutherford, o hidrogênio tinha apenas um elétron girando ao redor do núcleo. Núcleo central constituído de um próton. Pelas leis da física clássica, como eu já disse, o elétron deveria ter irradiado apenas uma banda de energia, apenas uma cor. E, no entanto, havia irradiado várias cores, várias linhas. Para entendermos um pouco essa ideia de Bohr, vamos voltar ao nosso quadro. Imagine que você tem o elétron girando ao redor do núcleo. Então aqui nós vamos ter um núcleo positivo e, segundo o modelo discutido, o elétron negativo está girando ao redor. E ele está girando ao redor com uma determinada frequência, né? Existe uma frequência angular e uma frequência temporal. Então, por exemplo, ele dá 40 voltas por segundo ou mais, evidentemente. Nós estamos falando aqui de um número excessivo de voltas por segundo que o elétron dá ao redor do núcleo. A energia que ele deveria emitir, segundo
leis clássicas, é exatamente nesta frequência, que corresponde a um determinado comprimento de onda. Então, classicamente, o elétron deveria perder energia e colapsar aqui no núcleo. É isso que deveria acontecer com o elétron. E nesse processo, ele deveria emitir radiação, e essa radiação deveria ser emitida num certo comprimento de onda que está associado com sua frequência. Tá certo? E, portanto, como a frequência com que o elétron está girando, supostamente, deveria ser no modelo uma determinada frequência, ele estaria emitindo uma determinada cor. Como explicar que daqui estavam advindo várias cores diferentes? Essa era a pergunta. Como do átomo pode advir muitas cores se o modelo planetário tem uma frequência preferencial? Essa era a questão que intrigava Bohr. E Bohr achou que o único elétron do átomo de hidrogênio, teoricamente, poderia circundar o núcleo formando várias órbitas diferentes. Quanto maior o raio da órbita, maior a velocidade do elétron em órbita e, portanto, maior sua energia. Isso explicaria por que diferentes cores poderiam sair. Órbitas menores teriam menos energia, e assim, se o elétron se deslocasse de uma órbita maior para uma órbita menor, teria que emitir energia. E essa energia era emitida sob a forma de luz. Essa era a ideia de Bohr. Que nós tínhamos algumas órbitas, e as mais externas eram mais energéticas. E vindo para as internas, havia emissão de luz. Bohr viu de imediato o que isso significava. As bandas de energia que constituíam o espectro estavam, de algum modo, ligadas às diferentes órbitas do elétron. As diferentes possíveis órbitas do elétron. Bohr compreendeu que, a fim de emitir a energia fixa necessária, o elétron teria que se mover entre essas órbitas. Quando o elétron tinha uma órbita fixa, o átomo se encontraria em seu estado estacionário. Somente quando ele se movia entre as órbitas fixas, ele poderia emitir energia exatamente necessária para produzir o espectro observado do hidrogênio. Graças a isso, Bohr compreendeu que as órbitas fixas desses estados estacionários teriam de estar ligadas à fórmula de Balmer. Então veja bem, Balmer propôs uma fórmula matemática sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Bohr tentou criar um modelo que conseguisse preencher tudo aquilo que Rutherford havia conseguido descobrir, que é o modelo nucleado, e ao mesmo tempo explicar por que tinha aquelas linhas, e aquelas linhas emitidas de luz seguiam a fórmula determinada por Balmer. O raio de cada órbita se relacionava com o número exigido pela fórmula de Balmer. A diferença entre os raios determinava a diferença entre os estados de energia, os quais, por sua vez, se igualavam às chamadas bandas de energia ou linhas espectrais emitidas pelo átomo de hidrogênio quando numa descarga. Certo. Segundo a física clássica, o elétron deveria ter irradiado energia continuamente à medida que executava a sua órbita. E essa energia estaria apenas em uma banda espectral. Da mesma forma, com o elétron irradiando energia, desse modo, ele teria simplesmente colapsado no interior do núcleo, como nós já mostramos. E isso demoraria muito pouco, menos de bilionésimos de segundo. Estava óbvio para Bohr que a física clássica não era capaz de explicar o que estava acontecendo no interior do átomo. Segundo o modelo de Bohr, no estado estacionário, o elétron não emite energia. E isso ia contra os conceitos existentes. A energia só era emitida quando o elétron saltava de uma órbita para outra. Mas estando na órbita, não havia emissão de energia. Eram órbitas estáveis.
Assim, não era apenas a estrutura do átomo que Bohr estava explicando, mas também o comportamento de suas partículas subatômicas, o comportamento das partículas que constituem o átomo. E aquilo não concordava com a mecânica, com a eletricidade na época, e deveriam concordar com uma nova teoria. E isso era o nascimento da mecânica quântica. Bohr iniciou seu trabalho sobre a estrutura atômica em 1912, após mudar-se de Cambridge para a Universidade de Manchester, a fim de trabalhar com Rutherford. Nesse mesmo ano, conheceu uma jovem chamada Margaret Norlund e se casou com ela. Depois do casamento, Bohr foi nomeado professor auxiliar da Universidade de Copenhague e continuou a manter comunicação constante com o laboratório de Rutherford, informando-lhe sobre seus progressos. Seu trabalho final sobre a estrutura atômica passou por várias revisões, algumas delas para verificação de questões técnicas, levantadas por seus correspondentes. Correspondentes esses também presentes em Manchester e em Copenhague. Em março de 1913, Rutherford recebeu a versão final do trabalho de Bohr, que foi publicado no famoso Philosophical Magazine. Da noite para o dia, Bohr tornou-se famoso e causou certos descontentamentos. O físico teórico alemão Max von Laue, por exemplo, ficou tão enfurecido com as ideias propostas de Bohr, devido à sua audácia, que anunciou que se a teoria estivesse correta, ele abandonaria a física. Felizmente, von Laue, que foi um grande cientista, foi dissuadido dessa atitude drástica e mais tarde chegou a se tornar amigo de Bohr. Em 1922, Bohr ganhou a honraria máxima da ciência, o Prêmio Nobel de Física. Eram tempos estimulantes. Eventualmente, alguns dos brilhantes jovens colegas de Bohr lhe perguntavam em que direção ele achava que a ciência tomaria, qual era o rumo da ciência. Bohr simplesmente respondia: não há caminho, o melhor é prosseguir no desconhecido, que é a única forma de você descobrir novas coisas. Em 1921, Bohr inaugurou um instituto que logo começou a atrair jovens cientistas de toda a Europa. Em decorrência disso, progressos animadores logo começaram a surgir em Copenhague. Tomando por base o modelo atômico de Bohr, tinha sido possível prever a existência de um novo elemento, até então desconhecido, o elemento número 72. Por meio de análise espectral, esse elemento foi finalmente identificado pela primeira vez no Instituto em Copenhague. Esse novo elemento, cuja descoberta contribuiu consideravelmente para a confirmação da obra de Bohr, recebeu o nome de rafânio. Em 1929, Bohr iniciou uma série de conferências anuais no seu instituto, às quais compareciam os maiores cientistas da Europa. A época era de grandes conferências científicas internacionais, quando grupos de pessoas privilegiadas se reuniam para discutir temas científicos relevantes. Nesses encontros, Bohr era obrigado a defender sua posição contra as de Einstein, por exemplo, contra as de Madame Curie e a do físico austríaco Erwin Schrödinger. No final da década de 30, Bohr concebeu um modelo que descrevia a composição do núcleo atômico e seu funcionamento. Seu esquema teórico ajudou a esclarecer muitas das ideias conflitantes que então emergiam em decorrência das técnicas experimentais que avançavam rapidamente. À medida que os experimentos avançavam, verificava-se que muitas das ideias clássicas que existiam não eram verdadeiras. Nesse ponto, uma vez mais, ele considerou o comportamento nuclear em termos da mecânica quântica. Bohr foi o primeiro a descrever o que efetivamente acontecia durante a fissão nuclear. E fez isso em 1939. Imediatamente,
após ela ter sido descoberta como resultado de um programa experimental realizado pelo físico alemão Otto Hahn e sua colega judia Lisa Meitner. Esse trabalho foi passado a Bohr, que percebeu suas terríveis implicações. Bohr entendia que a energia nuclear, o núcleo atômico, era algo extremamente poderoso e que se o homem dominasse esse minúsculo subconstituinte atômico, poderia realizar fatos extremamente maléficos. Em visita aos Estados Unidos, naquele ano, Bohr advertiu Einstein de que a Alemanha nazista tinha conhecimento teórico para iniciar pesquisas visando a fabricação de uma bomba atômica, uma bomba cuja energia advém do núcleo atômico. Em consequência dessa advertência de Bohr, Einstein escreveu ao presidente Roosevelt que rapidamente criou o projeto Manhattan, com o objetivo de produzir uma bomba atômica americana antes que os alemães fizessem. Em 1940, a Dinamarca foi invadida pela Alemanha nazista, mas Bohr fez o possível para manter a integridade de seu instituto. A época da livre cooperação científica internacional havia se acabado. Porém, a cooperação científica camuflada prosseguia. Era o Underground Cooperation. Bohr permanecia em contato secreto com cientistas ingleses e em 1941 foi visitado por Heisenberg, que lhe passou um diagrama criptografado revelando os progressos do programa atômico nazista. O diagrama não era de uma bomba atômica, mas de um protótipo de um reator nuclear. Em setembro de 1943, Bohr ficou sabendo que, em função do seu manifesto desprezo pelos nazistas, estava correndo o risco de ser preso e possivelmente morto. Imediatamente, um plano de fuga foi rapidamente organizado para Bohr, que foi transportado com sua família para a Suécia. Ao chegar, Bohr foi mandado às pressas para Estocolmo. Assim que sua fuga foi descoberta, o serviço secreto alemão recebeu ordens de assassiná-lo. Sabendo do perigo de que Bohr estava ocorrendo, o governo britânico enviou um avião sem identificação para resgatá-lo. Bohr mal teve tempo de descansar na Inglaterra e foi enviado aos Estados Unidos. Lá, associou-se imediatamente ao projeto Manhattan, viajando para os laboratórios secretos de Los Alamos, onde a bomba estava sendo montada. No final da Segunda Guerra, em 1945, Bohr voltou a Copenhague e a seu instituto. Continuou seu trabalho como diretor, agora apoiado pelo seu filho. Niels Bohr faleceu em 1962, aos 77 anos. Homem generoso, de grande talento científico, foi homenageado por seu povo, que passou a chamar seu querido instituto de Instituto Bohr. Bohr é um exemplo de cientista para a ciência moderna. Os seus feitos não somente resolveram problemas, questões intrínsecas da época, ainda não entendidas, mas abriu de forma marcante o campo da ciência. Os modelos de Bohr deram origem praticamente a todas as ciências modernas, inclusive as biológicas, que é através do entendimento dos átomos, através do entendimento das distribuições dos seus constituintes, é que nós podemos entender a natureza como um todo.